Vamos dar sequência aos nossos estudos e nós vamos meditar em 3 versículos hoje de Efésios, no capítulo 5. Nesta semana que nós comemoramos os 500 anos da Reforma, vamos lembrar um pouco também sobre a Reforma Protestante, tão importante para nós, que foi o retorno às Escrituras. E vamos então meditar nas Escrituras. Uma das formas de nós comemorarmos a Reforma Protestante, esses 500 anos, é expormos a Palavra de Deus. Foi uma das grandes questões da Reforma Protestante, um dos 5 solas, sola Escritura, somente a Escritura. Não foi a tradição, não é a tradição que salva, que nos orienta, que nos consola, que nos repreende, que nos enriquece, mas é a Palavra de Deus, somente a Escritura. Vemos lá então em Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 17, o texto lá nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vimos na semana anterior toda a problemática que existia na igreja de Éfeso com a idolatria, não só a Diana dos Efésios, mas a todos os outros deuses, a promiscuidade que existia no meio deles, relacionada ao culto pagão aos deuses gregos, greco-romanos. O apóstolo Paulo os orienta a viver longe disso, nem se nomear no meio deles tais atrocidades, tal promiscuidade, conversações torpes, perversidade, não é? Mas que eles deveriam viver em ações de graça, e ele os repreende e mostra que nenhum impuro, nenhum avarento, nenhuma pessoa promíscua nesse sentido herdaria o reino de Deus. Ele inclusive coloca aqui a avareza como idolatria. O próprio autor vai falar na própria carta aos Colossenses, né? Ele vai tratar disso também. Ele fala: vocês viviam antes em trevas e agora vocês são luz, vocês têm que despertar para Cristo, vocês têm que viver para Cristo. Vocês estavam mortos nos delitos e pecados, vocês estavam mortos, agora vocês vivem em Cristo, vocês devem levantar dos mortos, vocês devem ser iluminados por Cristo, vocês não devem mais viver em trevas, vocês não devem viver mais buscando falsos deuses, as falsas religiões, porque Cristo os iluminou. E então aqui nós continuamos o nosso tema sobre ser o nosso padrão Cristo, e nós vemos então que ele continua este pensamento falando que eles deveriam andar prudentemente. Vejam só como o texto fala, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Depois de ele ter falado tudo isso, que aquelas pessoas não herdariam o reino dos céus, que eles não deveriam nem se nomear no meio deles tudo aquilo, que eles não deveriam ser idólatras, que eles não deveriam ser avarentos, impuros. Ele fala: vejam como vocês estão andando, avaliem o andar de vocês. E o andar aqui não está falando literalmente, é uma figura de linguagem. Ele está falando: olha, veja se você está andando torto, se você está andando em linha reta, ou se você está mancando. O andar é no sentido de atitude, de vida cristã. Veja como você tem andado, vede prudentemente como andais. Percebam, avaliem a sua vida. Sim, você pode avaliar várias áreas da sua vida. Você pode, com o seu cônjuge, sentar e falar: vamos avaliar o nosso relacionamento. Sei que muitas pessoas não gostam de fazer isso, mas vamos avaliar o que está indo bem, o que está funcionando, o que está errado, o que a gente precisa melhorar. A gente pode avaliar as nossas finanças. Vamos sentar aqui, viu? A gente tem gastado muito em alguma área, comprando muito chocolate. Vamos dar uma segurada aqui. Precisamos comprar outras coisas que são mais relevantes. Então é você avaliar o que está acontecendo. E você perceber na sua avaliação o que está acontecendo
e tomar uma atitude diferente. Você tomar uma providência. Olha, estou gastando muito em chocolate, não vou deixar de comprar chocolate e vou começar a comprar arroz. Não é? É uma ilustração bastante clara sobre isso, uma ilustração simples. Então o apóstolo Paulo fala aqui: vede prudentemente como andais, faça uma avaliação de vocês neste sentido. Como está a vida moral de vocês? Como está a pureza de vocês? Como está a generosidade de vocês? Você tem se tornado uma pessoa avarenta? Você tem sido impuro? A sua boca tem falado palavras que não honram ao Senhor? Você tem deixado de agradar e agradecer a Deus com as suas palavras e suas atitudes? Então avalie isso. E ele fala então, não andem como nécios, não andem como nécios, mas como sábios. Vejam como vocês têm andado. Não andem como nécios. A palavra nécio aqui quer dizer louco, desvairado. Então a ilustração aqui é como se fosse uma ilustração, e aí a gente então visualiza essa ilustração de um louco. Você certamente já viu um louco andando pela rua, uma pessoa que, como a gente fala, está faltando algum parafusinho ali na cachola daquela pessoa. E aquela pessoa, ela anda sem rumo e não fala coisa com coisa, e aquilo que ela faz às vezes não faz muito sentido. Quando eu era criança, eu ia para a escola sozinho, e muitas vezes com a minha irmã, era tanto quanto distante para crianças, mas naquela época podia, e era relativamente seguro para se andar. A maior parte das crianças iam a pé para a escola, então isso era muito normal. E eu e minha irmã sempre encontrávamos um homem na rua que ele andava, e você via que aquele homem tinha algum problema mental. E ele recebia donativos das pessoas, ele chegava em casa e as pessoas davam dinheiro para ele. Naquela época, se não me engano, era cruzeiros ainda. E ele pegava essas notas de dinheiro, e às vezes ele tinha apenas uma nota na mão. E ele contava, girava a nota, contava de novo, e ele ficava assim andando na rua. O que a Bíblia está falando é: você não deve andar como um louco, como um nécio. Se você andar assim na rua, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Ele parece um louco. E se ele tivesse 5 notas, ele faria a mesma coisa. Contava as 5, girava de novo, contava. Você percebe que aquela pessoa está fazendo algo que não é normal. A Bíblia fala: então não ande como um louco espiritualmente, ande como um sábio. O grande problema é que, na maioria das vezes, a pessoa louca, a pessoa que tem algum problema mental, ela não admite que tem um problema mental. Dificilmente ela vai admitir. Mesmo uma pessoa que tenha algum problema, que não seja um problema mental, falando assim, mas que ela precise fazer alguma consulta com algum médico que envolva a saúde, por exemplo, um psicólogo ou um psiquiatra, vai falar: não, sou louco, vou lá. A pessoa já tem aquela barreira ali. Quanto mais uma pessoa que tem alguma deficiência mesmo, ela não vai admitir que ela tem um problema. Ela muitas vezes vai achar que ela é um sábio. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, quando as pessoas deixam o Senhor, quando elas começam a adorar a criatura ao invés do Criador, ele fala em Romanos capítulo 1, versículo 22, ele fala: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O que ele está falando eram pessoas sábias aos seus próprios olhos, pessoas que se achavam sábias, mas na verdade aos olhos de Deus eram loucos. Eram pessoas que se achavam adiantadas para o seu tempo, que se envolviam com idolatrias, que adoravam a outros deuses, que faziam deuses em forma de quadrúpedes, répteis. Eram pessoas que se envolviam num relacionamento homossexual, como a Escritura vai falar em Romanos capítulo 1. E o apóstolo Paulo fala: então, essas pessoas acham que são sábios, que são adiantados, que estão à frente do seu tempo, que são pessoas da vanguarda, modernos, quando na verdade são loucos, nécios. Então o apóstolo Paulo fala: vejam como vocês andam, não como loucos, mas como sábios. Não é a sabedoria do mundo que conta, não é o padrão do mundo que conta. O nosso padrão de sabedoria é Cristo. O nosso padrão de sabedoria não está em artistas.
O nosso padrão de sabedoria não está nos filósofos, como estava na época dos Efésios aqui. A sabedoria poderia ser buscada através dos grandes filósofos e dos grandes pensadores na época, que se colocavam como grandes pensadores. Então o Senhor fala através do apóstolo Paulo: olha, vocês têm que andar como sábios, e não como alguém que se acha sábio, como alguém que acha que conhece a verdade através dos grandes pensadores, filósofos da sua época, e que você se acha tão moderno. O apóstolo Paulo fala: vocês se inculcam por sábios, mas se tornaram loucos, quando fala aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 2. O Senhor ainda fala através de Isaías, lá no capítulo 5, versículos 20 e 21, quando ele fala desta inversão de valores. O Senhor fala assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Então o conceito de sabedoria em nós não é o conceito que eu tenho, de acordo com o mundo eu sou sábio, grande coisa, mas de acordo com as Escrituras, de acordo com Deus. Será que eu sou sábio? De acordo com os princípios cristãos, com os princípios da palavra de Deus, com os princípios de espiritualidade, de moralidade, de temor ao Senhor. Será que nós somos sábios mesmo? Ou será que nós somos loucos? É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele fala: vejam prudentemente. Não é fazer uma pequena coisa assim: não, eu sou sábio. Se eu for comparar com a tal pessoa, eu sou sábio. Não. Comparação não é outra pessoa. A comparação é a Bíblia, a palavra de Deus. Então veja prudentemente. Avalie isso. E o seu princípio, o seu padrão de avaliação está em Cristo, não em você próprio, nem em outra pessoa. Você não deve ser sábio aos seus próprios olhos, mas de acordo com as Escrituras. Então analise a sua caminhada cristã. O versículo 15 nos mostra. No versículo 16 diz o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveite o seu tempo, maximize o seu tempo, use de forma correta. Os efésios poderiam usar o seu tempo para buscar, através de alguma filosofia ou de algum rito idolátrico que trouxeram lá do paganismo para dentro da igreja, querer fazer alguma coisa ali, moldar alguma coisa com o cristianismo, de querer trazer algo a mais para o cristianismo, de perder tempo com outras coisas, com vãs filosofias, com pensamentos que não levam a lugar nenhum. Então o apóstolo Paulo fala: aproveite o seu tempo. Isso até uma empresa faz, só que elas fazem com um intuito financeiro. Uma empresa, ela pensa: eu devo fazer o melhor possível para que eu consiga o máximo de clientes e eu consiga agregar um valor cada vez maior ao meu produto, para que eu tenha um lucro ainda maior. E os meus funcionários têm que trabalhar, de acordo com a metodologia colocada aqui, para que eles produzam cada vez mais, para que o tempo não seja desperdiçado, para que uma máquina não quebre aqui a minha produção. Então há toda uma metodologia para isso na indústria, no comércio. Na igreja não há uma metodologia no sentido de vamos fazer aqui como se fosse um McDonald's, Bob's, Burger King. Não é assim. Mas o Senhor nos chama para nós aproveitarmos e maximizarmos o nosso tempo. E Ele fala: porque os dias são maus. Então você tem que aproveitar o seu tempo para conhecer o Evangelho e proclamar o Evangelho às pessoas.
aproveitar o tempo, porque vai chegar um momento em que você não vai ter mais essa oportunidade, ou por você não estar aqui, ou por uma pessoa que de repente você tenha contato, ela não esteja mais. Nós já passamos por situações onde nós conhecemos pessoas e de repente, abruptamente, essa pessoa já não está mais conosco. Porque as pessoas morrem. Então nós precisamos aproveitar o tempo e aproveitar as nossas oportunidades. A sua vida pertence a Deus. Então o seu tempo pertence a Ele. Se você diz, a minha vida pertence a Ti, Senhor, Tu és o meu Senhor. Se Ele é o teu Senhor, Ele é dono do seu tempo. Se Ele é dono do seu tempo, então você tem que fazer o máximo para agradar a Ele, para servir a Ele. Se a sua vida pertence a Ele, o seu tempo pertence a Ele, tudo pertence a Ele. Perceba aqui, gente, nós não podemos fazer uma dicotomia, dividir as coisas. Não há a minha vida cristã e a minha vida secular. A vida cristã é 24 horas por dia, então o seu tempo pertence a Ele. Vocês já perceberam que nós temos nos tornado cada vez mais ocupados? Cada vez mais ocupados. Estamos numa geração que nós nos tornamos extremamente ocupados. A tecnologia que era para nos servir, para nos facilitar, parece que nós nos perdemos, ainda nós temos cada vez menos tempo. Há algumas décadas atrás, pouquíssimas pessoas tinham máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, micro-ondas, fogão elétrico, onde você chega ali no fogão e você já aperta o botãozinho, o fogo está aceso. Algumas décadas atrás, as pessoas iam lá, cortavam a madeira no quintal, levavam para dentro, acendiam o fogão a lenha para fazer comida. Hoje você aperta um botãozinho. Ou se você quer só esquentar um leite, você aperta ali 40 segundos, 50 segundos e você coloca no micro-ondas. E você vai lavar a roupa e você não vai até o rio com a bacia lá para bater a roupa na rocha. Você coloca ela na máquina, coloca o sabãozinho lá e ela lava. E parece que mesmo com todas essas facilidades, com facilidade de internet, de comunicação com as pessoas, nós nos comunicamos cada vez menos com as pessoas de forma aprofundada e nós temos cada vez menos tempo. O nosso tempo está cada vez mais comprometido. Talvez nós estejamos usando mal o nosso tempo. Como será que nós temos administrado o nosso tempo? Esta semana teremos o 31 de outubro, que nós comemoramos a Reforma Protestante, os 500 anos da Reforma Protestante, mas muitas pessoas vão comemorar Halloween, inclusive cristãos, e aí eles vão perder tempo ali comprando ou fazendo fantasias para o Halloween. E vão mandar seus filhos para a vizinhança pedindo doces ou travessuras, ao invés de levar o Evangelho para essas pessoas. Quantas pessoas será que têm perdido tempo em salão de beleza? Quantas horas? E novamente, que não estou falando só de mulheres, homens também fazem muito disso. E também vou repetir isso, que não há problema em ir a um salão de beleza, mas quanto tempo e recurso você tem usado para isso? Tem gente que vai toda semana, tem que ir toda semana. E aí fica horas lá, vou relaxar, vou ficar 3 horas aqui, 4 horas, ficando fazendo a unha do pé, da mão e tal. É necessário? Será que você está remindo o seu tempo mesmo? Você está aproveitando bem o seu tempo que é de Deus? O homem aqui, de assistir um jogo de futebol, algum esporte, legal, é ótimo, adoro esporte, eu gosto. Futebol, basquete, vôlei, gosto muito. O problema é, você assistir 1, 2, 3 jogos seguidos, eles ficam o dia inteiro assistindo. Ou você fica 3, 4 horas de um dia fazendo isso. Será que está aproveitando o seu tempo mesmo? Fazendo isso todo dia, de repente 3 horas por dia, 4 horas por dia? Quais têm sido as nossas prioridades? O que você faz nos seus horários de folga? O que você assiste? Hoje eu vou, esse final de semana eu vou fazer uma
uma maratona de filmes aqui. Ficar o dia inteiro só assistindo, comendo, dormindo e assistindo TV. Legal você descansar, mas será que você está dando tempo para a sua família? Você está ensinando a palavra de Deus para os seus filhos? Meditando na palavra de Deus com o seu cônjuge? Você está conversando com o seu vizinho? Você está falando com o seu sogro, sua sogra, seu tio? Você está consolando de repente um irmão da igreja que está passando por uma dificuldade? Você está exortando e repreendendo uma pessoa que está em pecado? Você tem que aproveitar o tempo, você, agora eu vou relaxar aqui. Ficar aqui só assistindo, fazendo a maratona dessa série legal aqui que eu gosto. Assistir TV, vou assistir um futebol. O que você tem lido? Será que você tem lido coisas boas? Livros bons? Já que estamos falando dessa semana que é da Reforma, no dia 31 de outubro, você tem lido bons livros, de bons autores? Ou de repente tem perdido o seu tempo lendo revistinhas de fofoca de novela? Lendo revistinha de fofoca, que é o que mais vende no Brasil, provavelmente. Ou vendo revistas onde tem ali, tal artista foi à praia hoje. E daí? E eu com isso? Tal artista foi numa loja e comprou uma camiseta amarela. Grande coisa. E eu com isso? E aí, quando a gente pergunta, você está conseguindo ler um livro? Você está lendo um bom livro? Estou meio sem tempo. Você percebe, poxa, a pessoa tem tempo para essas outras coisas e não está aproveitando, não está remindo o seu tempo. E nós temos oportunidades para isso. Mas eu sou muito atarefado. Gente, você tem tempo até a hora que você vai ao banheiro. Tem gente que deixa revista no banheiro, deixa um livro lá para ler então. Na hora que você vai lá ao banheiro, lê um livro. Deixa um livro lá. Nós temos tempo. Às vezes está esperando um ônibus, está esperando um filho na escola, alguma coisa, falar, vai demorar mais, alguma coisa aqui, vou ter que ficar na prefeitura aqui, vou ficar parado aqui. Leva um livro, leia a Bíblia, leia um livro. Aproveite para conversar com uma pessoa que está ali ao seu lado e apresentar o Evangelho para ela. Aproveite o seu tempo. Não fique naquela, pois é, fui lá na prefeitura, perdi 3 horas na prefeitura, na Receita Federal, perdi o dia inteiro, eu fui ao banco também. Mas tá ok. Mas não poderia ter sido melhor aproveitado esse tempo? Talvez poderia ter melhorado um pouquinho este aproveitamento de tempo. Você tem visitado pessoas, conversado com pessoas? Essa socialização que a gente está perdendo nesta era digital, que era para a gente estar mais próximo das pessoas que estão longe, mas nós acabamos ficando longe das pessoas que estão próximas. Nós estamos desaprendendo a conversar com as pessoas, de nos relacionarmos com as pessoas, de olharmos nos olhos das pessoas. Às vezes quando a gente está perto um do outro, está sentado um do lado do outro, está todo mundo aqui, uma pessoa aqui, outra aqui, eles estão ali, só clicando. Não conversa. As pessoas já não olham mais olho no olho, não aproveitam o tempo. E os dias são maus, e as pessoas não aproveitam o tempo para ler as Escrituras, para conversarem, para lerem um bom livro. Você já leu toda a Bíblia? É importante. Toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. De repente você já pode ter lido outros livros. Livros seculares, livros que não falam da palavra de Deus, mas não leu a Bíblia. Será que você está aproveitando bem então o seu tempo? Você está remindo o seu tempo? Você dá a devida importância às Escrituras? Você conhece a doutrina reformada? Você está se aprofundando nela?
Você tem conhecido a palavra de Deus, as doutrinas da graça do Senhor, a doutrina reformada? Tem aproveitado o seu tempo para ler bons artigos na internet, bons livros sobre os puritanos, sobre as doutrinas da graça, sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus. Você conhece a história da Reforma? Ou você de repente só conhece a história do 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero chega lá à porta da igreja do Castelo de Wittenberg e ali afixa aquelas 95 teses na porta ali da igreja do Castelo de Wittenberg, e o seu conhecimento da história da Reforma se resume a isso. E a Reforma acabou aí para você. Nós podemos remir o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo para conhecer a Reforma, as nossas origens. Nós temos uma doutrina reformada, somos cristãos reformados e precisamos conhecer a nossa história. Precisamos saber quais são as implicações dessa reforma, quais são as doutrinas da reforma, como viver essa doutrina reformada, uma vida prática. Uma coisa importante também, você descansa, de verdade, descansar, relaxar, dormir, estar com a família. Agora eu vou parar, sossegar. Isso é um desafio para mim também. Volte e meia, tem alguma coisa para fazer. E o remir o tempo também inclui descansar. Porque se nós não descansamos, nós começamos a não fazer as coisas de uma maneira boa. Começamos a não fazer algo como deveria ser feito, porque nós estamos cansados, estafados, começamos a ficar irritadiços. O Senhor fez um dia para nós descansarmos. A Bíblia fala que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ele não precisava descansar. Isso é didático para nós, para que nós tenhamos um tempo de descanso, um tempo para meditarmos na palavra de Deus e um tempo para nos aquietarmos. Então, usar bem o nosso tempo inclui descansar. Isso faz parte do aproveitar bem o tempo. Então, nós falamos sobre aproveitar bem o tempo, falamos sobre olhar prudentemente como nós estamos andando, e o versículo 17 vai falar para nós buscarmos a vontade de Deus. Isso diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Busque compreender a vontade do Senhor. Não seja insensato, é a vontade do Senhor, não aquela coisa de eu acho que é a vontade de Deus. Isso não é eu acho, é você buscar saber. Não é você achar, eu acho. Não. Você acha por quê? Por qual motivo? Me mostre nas Escrituras por que razão isso é a vontade de Deus, aquilo que você está falando. Não politicamente correto. Isso é politicamente correto, né? Todo mundo vai achar bonitinho, todo mundo vai achar legal, então acho que é a vontade de Deus porque vai agradar a maioria. Não é assim. Se você for olhar para Jesus ali, quando Pilatos chegou, vocês querem que eu solte Jesus ou solte Barrabás? Solta Barrabás. Pilatos foi pelo politicamente correto, agradar o povo. Eu não quero ficar mal com o povo, vou agradar o povo. Não é o politicamente correto. Não os modismos, é moda. Se é moda, é a vontade de Deus. Esses modismos que estão na igreja volta e meia. Se a igreja está cheia, então é a vontade de Deus. Então vamos fazer aquele modismo. Eu vi que está voltando aquele negócio do pessoal, dos tais apóstolos, né? Começar a fazer assim com a mão, o povo já cai lá. Cai no chão e começa a se debater lá e tal. Parece que o pessoal está tendo uns ataques de epilepsia lá, ou está com um demônio mesmo. Cara, tá na moda, o povo lá tá lá, e daí eles colocam aqueles clipes com aquelas músicas legais, e o Espírito está agindo e tal. Modismo. Não é a vontade de Deus, é modismo.
Diga não ao que o seu coração está falando. A vontade de Deus não é o que o seu coração está mandando você fazer. Já citamos várias vezes o texto de Jeremias, que fala: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Então não diga não ao seu coração, porque o seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E diga sim à oração. Esta é a vontade de Deus. A Bíblia deixa muito claro que nós devemos orar sem cessar. O Senhor nos ensina a orar. O Senhor fala que nós devemos orar com insistência. O Senhor valoriza a questão da oração. A Bíblia está repleta de versículos que falam sobre oração. Os salmos falam sobre oração. Nós vemos os profetas orando ao Senhor, os profetas clamando ao Senhor, o próprio Jesus clamando ao Senhor, até o momento da sua entrega ali aos soldados. A oração é a vontade de Deus. E às vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus, deixamos de orar, negligenciamos a oração. Diga assim, o conhecimento das Escrituras, a Bíblia. É a vontade de Deus que você e eu conheçamos as Escrituras. 2 Timóteo 3,16 vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esta é a vontade de Deus, que você conheça a Escritura, de que você esteja preparado para dar razão da sua fé. E você olha o Salmo 19 falando da suficiência das Escrituras, e você olha o Salmo 119 como uma declaração de amor, como se fosse uma declaração de amor às Escrituras, à palavra de Deus. Então é a vontade de Deus que você seja um profundo conhecedor das Escrituras, para obedecê-lo. E não apenas conhecer a palavra de Deus, mas a aplicação da palavra de Deus. Esta é a vontade de Deus, que você aplique a palavra de Deus. A Bíblia mesmo fala isso, de nós não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Vai falar, sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, ouçam e pratiquem a palavra de Deus, conheçam a palavra de Deus, se aprofundem na palavra de Deus, amem a palavra de Deus, esta é a vontade do Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida de temor a Ele. Nós o temamos verdadeiramente. Que nós o conheçamos quem Ele verdadeiramente é, um Deus santo e puro, um Deus justo e bom, que nós devemos temer, não aos homens, mas a Ele. O próprio Pedro fala, compete a nós temermos a Deus e não aos homens, obedecermos a Deus e não aos homens. Nós devemos temê-lo. Nosso temor é pelo Senhor, não pelos homens. Alguns lemas da Reforma estão nos 5 solas. Nós vemos durante esse tempo de Reforma que surgiram esses 5 solas, que são sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, ou seja, essa é a vontade de Deus, de nós nos concentrarmos apenas na Escritura. Ela é suficiente para nós, não há nenhum outro livro que nos conduza a Deus, que nos mostre o Senhor, que mostre quem nós somos. É somente a Escritura, não é a tradição humana. Tem o sola fide, somente a fé. Não é por qualquer outra coisa que nós somos salvos, é por meio da fé. Sola gratia, não é o que você faz, mas é a graça de Deus que te traz a salvação. É a graça do Senhor. Solos Christus, nenhum outro pode interceder por você que não seja Cristo. Não há nenhum outro intercessor, a Bíblia mesmo fala disso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 vai dizer isso, que não há outro mediador entre Deus e os homens, mas o mediador é Cristo Jesus. E só lhe deu glória. Ou seja, a glória deve ser dada apenas a Deus. Não há nenhum outro. Não a um tal apóstolo, a um pastor, a um bispo, a quem quer que seja, a um padre, a um papa. É a Deus seja dada a glória.
É assim que nós buscamos a vontade de Deus, buscando a glória de Deus, compreendendo que é pela graça, por meio da fé em Cristo, e a palavra de Deus que nos conduz ao Senhor, e a glória deve ser dada a Ele. Esta é a doutrina reformada. Qualquer outra coisa que queira te fazer com que você se sinta bem na igreja não é o Evangelho. Qualquer coisa que não inclua a graça, que não inclua a fé, não inclua Cristo e a suficiência das Escrituras e a glória de Deus, não é o Evangelho se não incluir essas coisas. Compreendam isso. Algumas reflexões para nós hoje. Vamos começar a remir o nosso tempo, a buscarmos a vontade de Deus, a ver como nós andamos, qual é o nosso conteúdo da nossa doutrina, das músicas que nós escutamos, que nós cantamos. Seja prudente nisso, naquilo que você está falando. Veja prudentemente como você está andando. Programe seu dia, sua semana, seu mês, seu ano. Ah, mas eu não sei se eu vou viver nem até amanhã ou depois de amanhã. A Bíblia fala isso. Que realmente nós não sabemos se vamos viver. Mas eu posso fazer os meus planos e falar: Senhor, esses são os meus planos e eu os coloco nas suas mãos. Senhor, os meus planos para essa semana são tais. O meu projeto de leitura bíblica para esta semana e para este mês é esse. O meu projeto no meu trabalho é este, esse e aquele. O meu projeto na escola para o meu aprendizado é esse, esse e aquele, neste mês, neste ano. O meu projeto evangelístico para este mês, para este ano são esses, esses e esses. Coloque isso diante de Deus, ore ao Senhor. O meu projeto como família, como marido, como esposa, como filhos, são esse, esse, esse e esse. O meu projeto para eu servir a igreja do Senhor durante este ano é esse, esse, esse. É projetarmos, a gente não tem não ficar de repente naquele piloto automático, vamos ver o que vai dar. Vamos aproveitar melhor o nosso tempo, vamos planejar a nossa vida. Não a gente fala: poxa, passou mais um ano, eu queria ter feito tal coisa. E não fiz. Porque ficou só na cabeça, não foi feito um planejamento mesmo. Planejamento inclui: eu quero fazer isso e o como eu vou fazer isso. E quais são os recursos para eu fazer isso? Toda a metodologia. Planeje. Planeje sua vida. Participe de conferências. Nós teremos daqui a algumas semanas o Encontro da Fé Reformada em Curitiba. É um valor bastante acessível. E se nós planejamos durante o ano isso, nós sabemos que todo mês de novembro tem esta conferência e o preço é extremamente acessível, é muito próximo de nós. Se nós planejamos, é muito fácil de nós irmos para lá. É muito edificante, nós aprendemos muito lá. Então planeje. Olha, vai ter essa conferência, vou guardar um pouquinho por mês para uma viagem que é curta, que de repente se eu tiver que guardar de um mês para o outro fica pesado, mas se eu pegar durante o ano todo, de repente vou começar a guardar em dezembro agora, para o próximo novembro, vou guardar um pouquinho todo mês. Eu consigo. Faz parte dos meus planos, e não aquela coisa: eu quero ir. Aí chega um mês antes e fala: não vai dar. Não é assim. Será que isso é prioridade para você? Será que isso tem sido sábio? Será que de repente, se a gente não fizer um inventário de tudo aquilo que a gente gastou, será que tudo que a gente comprou foi edificante e de repente algumas coisas ali a gente não poderia ter aberto mão e usado melhor os nossos recursos? Venha ao culto, escute as pregações, mas você também pode assistir pregações pela internet, de bons pregadores. Tem péssimos pregadores na internet, mas também tem muito bons. Se você não conhece, pode nos pedir dicas. Tem excelentes pregadores. Tem, inclusive, de pregadores estrangeiros e já legendados, você pode ver. Você pode ver.
Então, procure assistir pregações de pastores reformados. Né? Tem excelentes pregações. Aproveite bem o seu tempo. Busque a sabedoria do Senhor. Busque ler bons livros. Né? Empreste de irmãos daquela igreja, nosso mesmo. Existem e-books na internet, legalizados, obviamente. Tem editoras que dispõem e-books na internet que você pode ler. E ali aqueles livros ali são excelentes conteúdos de autores muito bons, de autores clássicos inclusive. Você vai pegar livro de Spurgeon, de A.W. Pink e tantos outros. Leia bons livros. Né? Viva como sábio e não como louco na área da sexualidade, já que estávamos falando da semana passada sobre promiscuidade. Existem pessoas que expõem as suas vidas de forma que não deveriam expor. Às vezes colocam na internet coisas que são absurdas, coisas que deveriam ser só entre quatro paredes. Se você tem algo a tratar, você vai buscar um conselho de algum líder da igreja, do pastor, se há essa necessidade, mas não expõe a sua vida. Isso é algo privado. Parece que as pessoas conseguem tratar isso apenas na brincadeira. Mas é que não é para falar sério, não. Isso aqui diz respeito só a mim e o meu cônjuge. Trate da forma correta isso. Saiba qual é a vontade do Senhor para a sua vida, inclusive para a sua sexualidade. Viva de forma sábia. Teremos N modelos aqui, N exemplos ainda que a gente poderia dar acerca dessas coisas, mas o texto nos fala para vivermos de forma prudente, não como necios e sim como sábios, que nós devemos procurar compreender a vontade de Deus e que nós devemos aproveitar bem o nosso tempo. Nosso tempo é do Senhor. Então aproveite bem o seu tempo, viva de forma sábia e coloque-se diante do Senhor para fazer a vontade dEle. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, somos muito gratos a Ti, ó Deus, porque daqui a alguns dias vai completar 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos houve este momento onde Martinho Lutero, olhando para tudo aquilo que estava acontecendo de corrupção na igreja, se levantou contra aquilo. E pelo seu zelo pela palavra de Deus, ele se negou a viver daquela forma, mas desafiou a Deus, a igreja, a uma mudança de atitude. E nós estamos aqui hoje, ó Deus, para vivermos não como necios e sim como sábios, aproveitarmos bem o nosso tempo, experimentarmos e buscarmos a vontade do Senhor. E nós só podemos fazer isso porque o Senhor é gracioso para conosco. Que o Senhor, através da fé que o Senhor colocou em nossos corações, o Senhor nos resgatou. Nós que fomos eleitos, Senhor, antes da fundação do mundo. E por meio de Cristo, e apenas Ele, nós somos salvos. Obrigado, Pai. Obrigado porque toda a honra e toda a glória devem ser dados ao Senhor, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra que o Senhor nos proporcionou conhecer. Que nós possamos Te honrar, ó Deus, conhecendo-o cada vez mais e anunciando o Senhor a todos aqueles a quem nós conhecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.